Oh, essa é boa. O clássico baiano preguiçoso. Vixe! Ô meu rei, que horas são? Desculpe, eu achei que fosse uma estátua. Tem episódios de South Park que são polêmicos, tem episódios que são absurdos, e tem episódios que parecem que os criadores simplesmente decidiram ver até onde dava pra ir sem serem cancelados. E o Campo da Morte e da Tolerância, da sexta temporada, é exatamente esse tipo de episódio. Porque ao mesmo tempo que a série faz uma sátira sobre tolerância, moralidade e hipocrisia, ela também coloca no meio da trama uma jornada épica, digna de uma história de fantasia. Só que acontecendo dentro do lugar mais improvável possível. E o mais curioso é que, segundo os próprios criadores, essa parte do episódio parecia ridícula até pra equipe durante a produção, mas ainda assim, acabou virando um dos momentos mais lembrados da temporada inteira. E pra entender por que esse episódio ficou tão marcante, também ajuda a lembrar que a gente tá na sexta temporada, que foi uma fase meio diferente da série. Nessa época, por exemplo, o Kenny ainda estava morto, então a dinâmica não era exatamente a mesma da habitual. Além disso, o Sr. Garrison tinha sido rebaixado para dar aula no jardim de infância, depois de tudo que aconteceu nas temporadas anteriores. E esse episódio marca justamente o momento em que ele volta a ser professor da turma principal, o que, como você pode imaginar, não demora muito para dar errado. E é aqui também que aparecem dois personagens que viram parte importante da série no futuro. O Senhor Escravo, que faz sua primeira aparição justamente nesse episódio, e também o Lemmy Winks, que talvez seja o roedor mais absurdo da história da animação. E quando esses dois entram na história, o episódio simplesmente vira outra coisa, porque o que começa como uma crítica social vai ficando cada vez mais exagerado, mais estranho e ao mesmo tempo mais genial, principalmente porque tudo gira em torno de uma ideia que South Park sempre gostou de zombar. Aquela de que quando a tentativa de ser tolerante passa do ponto e começa a virar hipocrisia. Então hoje a gente vai ver tudo o que acontece nesse episódio, do começo ao fim, passando por cada parte da história, pelas referências escondidas, pelas curiosidades de bastidores, e também pelo significado por trás da sátira. Porque, por mais absurdo que pareça, esse episódio tem muito mais coisa acontecendo do que parece na primeira vez que você assiste. Pra quem não me conhece, eu sou o Bomberly, e agora a gente vai ver tudo o que acontece em O Campo da Morte e da Tolerância, um dos episódios mais bizarros de South Park. A história começa com a diretora Victoria chamando o Sr. Garrison na sala dela para conversar. Ela fala que quer corrigir um erro do passado e oferece a vaga de professor da quarta série de novo, já que antes ele tinha sido afastado por causa das polêmicas envolvendo a sua sexualidade. E o Sr. Garrison aceita, todo feliz, até o momento em que ele pergunta, meio desconfiado, se não existe a chance dele ser afastado de novo por ser gay. E é aí que a chave vira. A diretora explica que as leis mudaram e que agora a escola não pode simplesmente mandar ele embora por causa disso, porque se o fizerem, ele poderia processar o distrito escolar e ganhar milhões. E na hora que ele ouve a palavra milhões, a expressão muda. Então o professor Garrison sai da sala, já planejando exatamente o que ele vai fazer, porque se não podem demitir ele por ser gay, então ele vai tentar ser mais gay do que jamais foi. Santa purpurina, eu tenho que dar um jeito de ser demitido por ser gay. Quando o episódio corta pra sala de aula, já dá pra perceber que ele tá totalmente comprometido com esse plano. Ele chega todo animado, se apresenta pra turma e logo diz que trouxe um novo assistente. E é aí que entra pela porta o Senhor Escravo, fazendo a primeira aparição dele na série, com seu visual completamente exagerado, roupa de couro, chapéu, bigode, tudo no máximo do estereótipo possível. E só essa entrada já deixa os alunos desconfortáveis. Mas o Sr. Garrison ainda piora a situação quando escreve no quadro Teacher Assistant e faz a piada dizendo que pode abreviar para Teacher Ass. Essa é uma daquelas piadas que funcionam melhor em inglês, porque assistant vira ass, que significa bunda. Então em português a tradução não ficou tão engraçada quanto no original, mas a ideia da cena continua clara. Ele tá tentando ser o mais inapropriado possível na frente das crianças. Esse é o senhor escravo, o assistente do professor, ou, como eu chamo, o cu do professor. Ai, minha nossa. E não demora pra aula sair completamente do controle. Enquanto o Garrison começa a explicar a matéria, o Cartman, que nessa fase da série ainda tava com a alma do Kenny presa dentro dele, joga um aviãozinho de papel na lousa. Então o Sr. Garrison fica irritado, mas em vez de castigar o Cartman, ele decide punir o Senhor Escravo. Ele simplesmente pega uma palmatória e começa a bater nele na frente da turma inteira. E nesse momento já dá pra perceber que ele não quer só ser demitido. Ele quer ser demitido da forma mais escandalosa possível. Só que o problema é que, em South Park, as coisas nunca saem do jeito que alguém espera. E essa tentativa de causar escândalo vai acabar levando a história pra um lugar muito mais inesperado do que parecia no começo. Eu não vou tolerar palhaçadas na minha classe. Senhor escravo, põe essa bala na boca. Tome, escravo, tome! Depois dessa primeira aula completamente absurda, as crianças, obviamente, ficam incomodadas e vão tentar falar com os pais sobre o que está acontecendo na escola. Só que a forma como isso acontece dá início a uma das sátiras mais fortes do episódio.
A cena começa e a gente vê os pais reunidos no clube do livro, enquanto as crianças entram, tentando explicar que a situação na escola tá estranha. Os garotos tentam contar que o professor e o assistente deles são, nas palavras deles, muito gays. Só que eles não estão falando da sexualidade em si. Eles estão tentando explicar que o comportamento do Sr. Garrison e o do Sr. Escravo na sala é completamente inapropriado. O problema é que os pais nem deixam eles terminarem. Na cabeça dos adultos, aquilo já soa como preconceito, como se os meninos estivessem sendo intolerantes. E imediatamente, a conversa vira uma lição de moral. Sabe, é que ele tem um novo assistente e os dois são muito gays. Kyle, você sabe que não se pode discriminar os homossexuais. Sim, mas esses dois são muito gays. Esse é o primeiro momento em que o episódio deixa claro qual vai ser o tema principal. Ninguém quer entender o que as crianças estão tentando dizer, porque todo mundo tá preocupado em parecer tolerante. E, para corrigir esse suposto comportamento, os pais decidem levar os meninos para o Museu da Tolerância. E a sequência dentro desse museu é cheia de pequenas piadas que vão construindo essa crítica. A guia começa mostrando vários exemplos de estereótipos raciais, com bonecos representando caricaturas ofensivas, e a cena só vai passando por vários deles, um atrás do outro. Tem o estereótipo do negro comendo frango e melancia, o árabe terrorista, o asiático com calculadora, o judeu obcecado por dinheiro. E o mais engraçado de tudo é que o Cartman simplesmente acha tudo incrível, como se fosse um parque de diversões. E ainda tem também uma piada que ficou famosa por causa da dublagem. Em um momento, eles mostram o estereótipo do mexicano preguiçoso, que é um zelador cochilando no trabalho. Só que na dublagem brasileira, essa piada foi adaptada e acabou virando um baiano preguiçoso, o que acaba criando outra camada de humor, porque mostra como até a adaptação acabou usando um estereótipo local para manter a piada funcionando. Desculpe, eu achei que fosse uma estátua. Não, sou faxineiro. Tenho que limpar, mas tô com a canseira da porra. Ah, que sono. Só que logo depois, o episódio já começa a mostrar que toda essa tolerância é artificial. E isso fica muito claro na cena final da visita, quando eles saem do museu e vem um cara fumando perto da entrada. A guia, que passou o tempo todo falando sobre respeito e compreensão, simplesmente perde a paciência e começa a xingar o cara, mandando ele ir embora, chamando de nojento. E os pais só seguem os xingamentos, gritando junto, insultando ele como se nada do que eles acabaram de aprender tivesse servido de alguma coisa. E é aí que a sátira fica óbvia. O episódio não tá zoando a ideia da tolerância em si. Ele tá zoando a hipocrisia de quem quer parecer tolerante o tempo todo, mas só até o momento em que aparece algo que realmente incomoda. Daqui, fumante, filho da puta! É, tuberculoso. Vai se matar, bafo de cinzeiro? Idiota. Fora daqui. No dia seguinte, a gente volta pra sala de aula e fica claro que o Sr. Garrison não desistiu do plano dele. Ele entra na sala, como se estivesse prestes a fazer a melhor aula da vida, e diz que vai mostrar um experimento científico pra turma. Ele começa explicando reações químicas e pega um tubo de ensaio. Tudo parece relativamente normal por uns segundos. Só que aí ele manda o Sr. Escravo assumir uma posição completamente absurda na frente da classe, abaixa as calças dele e diz que vai usar o seu corpo como parte do experimento. O professor Garrison então pede pro Butters trazer o hamster da sala, o Lemmy-Winks, e começa a explicar que vai demonstrar uma reação colocando um animal dentro do Sr. Escravo. E a cena simplesmente vai até o fim, sem cortar, com as crianças olhando horrorizadas enquanto o experimento acontece. Oh, cacete, puta merda. O hamster não! Depois disso, os meninos vão almoçar, completamente perturbados, e encontram o chefe, que é o único adulto da série que costuma ver as crianças de verdade. Eles dizem que estão sendo intolerantes com gays, porque foi isso que os pais colocaram na cabeça deles. E o chefe começa tentando explicar, com toda a calma, que as pessoas são diferentes, que ninguém deve julgar ninguém, que eles precisam entender os outros. Só que aí eles contam o que aconteceu na aula. E quando o chefe ouve que o Sr. Garrison simplesmente colocou um hamster dentro do Sr. Escravo, ele trava na hora. E essa reação dele é ótima, porque ele percebe imediatamente que aquilo não tem nada a ver com intolerância. Tem a ver com um professor completamente maluco. E nesse momento fica claro que ele é o único adulto que realmente entendeu o problema. Somos homofóbicos? Não queremos ser preconceituosos. Meninos, há uma grande diferença entre gays e o Sr. Garrison. Entenderam isso? Então ele vai direto falar com a diretora Vitória, esperando que ela tome uma atitude. Só que a reunião na sala dela vira mais uma piada sobre o tema do episódio. Em vez de punir o Sr. Garrison, a escola decide que quem tá sendo intolerante é o chefe. Ela diz que ele demonstrou falta de respeito com o estilo de vida do Garrison, e que, por isso, ele precisa ir para um seminário de tolerância. Daí fica claro que não importa o quão absurdo seja o que tá acontecendo, ninguém quer parecer intolerante. Então qualquer pessoa que questione, que reclame, ou simplesmente diga que aquilo tá errado, vira automaticamente o problema. E é justamente por causa disso que a situação só vai ficando cada vez pior.
É então que, depois disso, os meninos simplesmente se recusam a voltar para a aula do Sr. Garrison, porque agora não tem mais como fingir que é só desconforto ou exagero. Só que, na cabeça dos adultos, isso não é uma reação normal, é mais uma prova que eles estão sendo intolerantes. Então os pais, juntos com o Sr. Mackey, decidem que chegou a hora de uma medida mais séria. Se o Museu da Tolerância não resolveu, agora eles vão mandar as crianças para um lugar ainda mais rígido, um tal de Campo de Tolerância. E só pelo nome já dá pra imaginar que não vem coisa boa. E quando a cena corta pro tal campo, a série deixa a piada bem escancarada. Tudo é mostrado em preto e branco, com enquadramentos e música que lembram filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, com uma forte semelhança, inclusive, à Lista de Schindler, usando o estilo visual em preto e branco justamente para reforçar essa comparação. O lugar todo parece literalmente um campo de concentração, e os próprios detalhes do cenário ajudam a vender essa ideia. Tem ventiladores com um formato que lembra a suástica, militares, e um clima pesado que contrasta totalmente com o motivo pelo qual as crianças estão ali. Porque, teoricamente, aquele lugar existe para ensinar tolerância, mas o jeito que fazem isso é completamente autoritário. E aqui, a sátira do episódio fica muito clara. South Park não tá dizendo que tolerância é algo ruim. A série tá zoando a ideia de você obrigar alguém a pensar de um jeito. Quanto mais os adultos tentam forçar as crianças a serem tolerantes, mais absurdo tudo fica. Porque ninguém ali tá realmente entendendo nada, só estão seguindo regras para não parecerem errados. Rápido, já terminou? O que é isso? O que você pintou? Pessoas de várias raças e cores chamam arco-íris. Ótimo! Não foi tão difícil, foi? Pedi outro! Enquanto isso, no meio de toda essa confusão com o campo de tolerância e o plano do Garrison dando errado, o episódio desenvolve a parte mais inesperada da história inteira. Lembram do Lemmy-Winks, o roedor que foi usado no experimento? Então, South Park simplesmente decide transformar aquilo numa aventura épica, como se fosse um filme de fantasia medieval. E o contraste é justamente o que faz essa parte ser tão engraçada. A gente vê o Lemmy-Winks dentro do corpo do Sr. Escravo, completamente perdido, andando por um cenário que parece uma caverna escura, mas vocês sabem exatamente o que aquilo é. E tem até uma música dramática tocando ao fundo, como se ele estivesse numa missão heróica. Até que, do nada, aparece um espírito chamado Rei Sapo, que fala com ele como se fosse um guia místico, dizendo que ele precisa seguir em frente, atravessar aquele lugar e encontrar uma saída antes que seja tarde demais. Então a jornada segue. Lemmy-Winks abre caminho pelo intestino delgado e encontra o Príncipe Pombo, outro espírito preso ali dentro, que entrega pra ele um capacete e uma tocha. Mais pra frente, ele chega até o peixe gatíssimo, que aparece no estômago, dizendo que ele precisa resolver um enigma pra continuar a aventura. E o mais absurdo é que a série mantém o tom épico o tempo todo, com música e rimas, como se aquilo fosse a coisa mais séria do mundo. E essa história toda é uma paródia bem clara de fantasia medieval, principalmente de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, com a música imitando aquelas trilhas antigas de animações de fantasia. Inclusive, os próprios criadores já comentaram que essa ideia surgiu justamente porque eles queriam zoar esse tipo de narrativa heróica, colocando ela no contexto mais ridículo possível. A jornada é longa e perigosa, eu sei, mas você deve sair do rabo desse gay. Mas toda essa situação chega no ponto máximo, quando a cidade decide fazer uma cerimônia no Museu da Tolerância, para homenagear o Sr. Garrison. Mesmo depois de tudo que aconteceu, em vez de investigarem as reclamações das crianças, os adultos concluem que ele é um exemplo de coragem, por continuar sendo ele mesmo, apesar das críticas. E então resolvem dar para ele o prêmio de Professor Corajoso. Garrison, por outro lado, vê nisso a chance perfeita de finalmente ser demitido. Se ele fizer algo absurdo na frente de todo mundo, na frente dos pais, não tem como continuarem defendendo ele. Pelo menos é isso que pensa. Então ele chega na cerimônia preparado para causar. O professor Garrison simplesmente aparece montado no Senhor Escravo, usando uma fantasia exagerada e fazendo piadas absurdas no meio da apresentação, tentando deixar todo mundo o mais desconfortável possível. Só que, claro, o plano dá errado imediatamente. Em vez de as pessoas ficarem chocadas, todo mundo começa a aplaudir. Cada coisa estranha que ele fala, cada comentário inapropriado, cada gesto exagerado, a plateia responde chamando ele de corajoso. E isso vai deixando o Sr. Garrison cada vez mais irritado, porque nada funciona. Ele tenta ser ofensivo, escandaloso, tenta passar do limite de qualquer jeito. E mesmo assim, todo mundo continua dizendo que ele é um exemplo de tolerância. Estou feliz em receber esse prêmio, mas sabem o que me deixa ainda mais feliz? Chupar um pau. E aqui, é claro, as pessoas não estão sendo tolerantes de verdade. Elas só não querem parecer intolerantes. Então, preferem fingir que tá tudo normal, mesmo quando claramente não está. E quanto mais o Sr. Garrison exagera, mais a situação fica absurda, porque ninguém quer ser a pessoa que vai dizer que aquilo é errado. Até que chega um momento em que ele simplesmente perde a paciência
O Garrison para no meio do discurso e fala que simplesmente estava tentando ser demitido o tempo todo, que ele estava fazendo tudo de propósito para ver se alguém tinha coragem de dizer que aquilo não era apropriado para uma sala de aula. E é aí que vem uma das falas mais importantes do episódio, quando ele diz que tolerar não é a mesma coisa que gostar, que tolerar significa apenas aceitar que algo existe, não fingir que tudo é maravilhoso. Ter de tolerar algo não significa que você tenha que aprová-lo. Nesse caso, se chamaria museu da aceitação. Tolerar significa suportar. E é só nesse momento que os pais finalmente entendem. Eles percebem que os filhos não estavam sendo preconceituosos. Eles só estavam incomodados com o comportamento absurdo do professor. Então todo mundo sai para buscar as crianças no campo de tolerância, que a essa altura já estão completamente acabadas, sujas, magras e exaustas, como se realmente tivessem passado por um campo de trabalho forçado da Segunda Guerra. Mas o episódio ainda guarda uma última ironia. Quando o Sr. Garrison pede para ser demitido de vez, a diretora diz que teve uma ideia melhor. Se ele não consegue aceitar o próprio comportamento, então quem precisa aprender tolerância é ele. E assim, no final, o Sr. Garrison e o Sr. Escravo são mandados justamente para o campo de tolerância, no lugar das crianças. E enquanto tudo isso acontece do lado de fora, a história do Lemmy-Winks também chega ao fim. Depois de atravessar todo o corpo do Sr. Escravo, resolver enigmas e sobreviver a jornada inteira, ele finalmente consegue escapar, sai pela boca e é recebido pelos espíritos que acompanharam ele durante a aventura. Eles colocam uma coroa na cabeça dele e declaram que agora ele é o Rei Hamster, encerrando a história como se fosse o final de uma grande saga de fantasia. Você não é um hamster qualquer, você é o Rei Hamster. Viva o Rei Hamster! E é justamente esse contraste que faz o episódio ser tão memorável. De um lado, uma crítica social pesada sobre tolerância e hipocrisia. Do outro, um hamster vivendo uma aventura épica dentro do corpo de alguém. E de algum jeito, South Park consegue fazer as duas coisas funcionarem ao mesmo tempo. No fim das contas, esse episódio funciona tão bem justamente porque ele consegue ser absurdo e inteligente ao mesmo tempo. Por mais que a história tenha um monte de cenas exageradas, piadas pesadas e momentos completamente ridículos, a ideia principal é bem clara. Tolerar não é a mesma coisa que aceitar tudo sem pensar. Durante o episódio inteiro, os adultos estão tão preocupados em parecer corretos que acabam ignorando o que realmente está acontecendo. Eles não escutam as crianças, não questionam o comportamento do Garrison e ainda punem quem tenta apontar que alguma coisa está errada. O episódio mostra como a tentativa de ser moralmente perfeito pode virar hipocrisia. Como as pessoas preferem fingir que está tudo certo, em vez de admitir que alguma coisa passou do limite. E o mais curioso é que, mesmo sendo um episódio cheio de humor pesado, ele acaba sendo um dos mais lembrados da série, justamente por causa dessa mistura de sátira social com um completo nonsense. Porque não é todo dia que você vê uma crítica filosófica sobre tolerância acontecendo ao mesmo tempo que um hamster vira rei depois de atravessar o corpo de alguém. E talvez seja por isso que tanta gente considera esse um dos episódios mais marcantes da sexta temporada e da série. Ele tem tudo o que define South Park: polêmica, exagero, referências culturais, personagens fazendo coisas absurdas. E no meio disso tudo, uma mensagem que, por mais absurda que seja, faz sentido. Se você curte revisitar esse tipo de episódio, analisando detalhe por detalhe, então já aproveita para ver o vídeo que vai aparecer na sua tela agora, porque aqui tem muito mais South Park para você saborear. E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos, e me diz nos comentários o que você achou do Campo da Morte e da Tolerância. No mais, obrigado por estar comigo até aqui, e nos vemos na próxima. O hamster já conseguiu andar um bocado, tentando achar um jeito de sair desse viado.